entraram em ação os canalhas, os pilantras que tumultuam ou que sacaneiam o futebol brasileiro e fizeram lá um jeitinho para ter um Flamengo e Fluminense na onde? Na telinha da Band, na final do Campeonato Carioca. Esse é um aspecto extremamente importante, seria um serviço que a CBF prestaria ao Flamengo, já que ela agora ajuda o Chelsea aí, instalando o Andrei, ajuda o Flamengo também, livra desse assunto, né? E seria talvez bom, porque na minha opinião, pelo menos, Jorge Jesus é disparado o melhor técnico estrangeiro, o melhor trabalho feito no Brasil. Disparado, mas disparado. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini e hoje... Ô, Thiago Fontes, meu brother! Eu trago aqui um influenciador do Vasco da Gama. Ele entende sim mitos, muito de futebol, porém algumas vezes deixa o clubismo, deixa o amor ultrapassar a razão. Natural, afinal de contas nós também somos torcedores, assim como eu também faço alguns momentos aqui, acredito eu, tá bom, seus mitos? Ele vem falar aqui de arbitragem, de choro, vem mostrar um áudio do Abel Braga, enfim, o vídeo tá muito bom, então assista o vídeo até o final, ok? Depois eu trazer também o Mauro César, falando sobre Jorge Jesus, Flamengo, CBF, uma opinião bem forte, tá bom? Então assista o vídeo até o final, ok? Os canais todo do canal Vascaíno encerrado, o link do canal dele está na própria descrição do vídeo. Bora lá, Smith. Assim, quando ela foi encerrada, esqueceram, acho que, de desligar o microfone e vazou uma conversa ali, onde entraram no assunto dos erros, aparentemente os erros de arbitragem no jogo entre Vasco e Flamengo, que foi o pênalti, a falta fora da área, ou o capaz ter tocado na bola, o VAR nem ter chamado, e que se ali tivesse sido pênalti, é óbvio que o VAR ou o juiz ia ter que expulsar o capaz, que era o último homem ali, o jogador do Flamengo ia pro gol, tanto que eles não expulsaram, nem chamaram no VAR, né? Eu tô falando aqui, né? Teve também o lance do terceiro gol, que bateram a falta lá na frente e o juiz não falou, não voltou o lance como voltou no jogo do Vasco. As mesmas pilantragens de sempre, porque havia um interesse da FERJ desde o início da negociação do Campeonato Carioca e ficou bem claro que o Vasco e o Botafogo não aceitaram os valores que a Band estava pagando para o Flamengo e para o Vasco e o Botafogo, né? E aí o que aconteceu? Entraram em ação os canalhas, os pilantras que tumultuam ou que sacaneiam o futebol brasileiro e fizeram lá um jeitinho para ter um Flamengo e Fluminense na onde? Na telinha da Band, na final do Campeonato Carioca. Então, toda essa celeuma, toda essa discussão que vinha lá de trás, os dois times que brigaram ficaram de fora, e tanto que a CBF entrou no meio com essa nova regra, obrigando os times a escalar titular, porque o Vasco e o Botafogo ameaçaram jogar com reservas, e toda essa confusão, quem pagou o pato foi o Vasco e foi o Botafogo. Aí o Abel Braga falou ali, você vai ver o áudio, ele fala, né, a Bandeirantes, a final, né, fala federação, não quero falar nada porque para não dar problema, mas a gente sabe como é que é, então vou deixar aí para você ver. E se isso realmente é o que o Abel Braga, como um dos diretores do Vasco, pensa, que o Vasco foi assaltado contra o Flamengo, eu acho um absurdo esses covardes se omitirem num momento desse. O Vasco deveria se vir a público e questionar os lances que aconteceram no jogo. Não é chorar, até porque não iam voltar atrás. É para ver se a gente consegue combater essa corrupção, essa bandidagem, essa pilantragem que rola no futebol brasileiro. Mas os dirigentes, eles também são peça importante em tudo isso, porque eles são omissos, eles são covardes, eles têm medo de represárias. Você vai ver no áudio ele falando que o medo de dar problema, né? Quem se revolta, os dirigentes do futebol brasileiro, dos clubes que são prejudicados, não fazem absolutamente nada e continua a mesma pilantragem de sempre. Vou deixar o áudio aí para você ver e aí você faz o seu julgamento se são covardes e omissos ou se eu tô falando assim. Vou perguntar não, que eles vão falar e depois vai dar uma merda. Bandeirante. Ó, tá mais de final. Vou ficar quieto, hein? Federação. Eita. Já entendi onde ele deu. Falou pouco, mas falou tudo. Esses jornalistas ali estavam jornalistas do GE, jornalistas, a mídia, né? Jornalistas vascaínos, todo mundo rindo, ninguém não se revolta, ninguém não fala absolutamente nada. Nas coletivas só pergunta docinha, ninguém coloca o cara
contra a parede para falar, e aí, o que você falou que o torcedor não ia sofrer mais? E aí, esse problema com o Léo Jardim, por que estão sacaneando o Ivan? E aí, esse meio de campo do Vasco, por que tiraram o Rodrigo? Por que a gente foi eliminado tão fácil jogando contra o ABC em São Januário? É com esse time que a gente vai disputar um campeonato carioca? Não, parece que é uma reunião de amigos ali para ficar um batendo bola pro outro e todo mundo ali tá se dando bem, uns ganhando inscrito, visualização, o outro tá ali com um cargo, não é incomodado, né? E o torcedor vascaíno fica com um cara de trouxa, de otário, vendo todo esse espetáculo que é essas coletivas aí programadas do Vasco da Gama. Bom, para finalizar, vou trazer algumas informações. Times da... Bom, me dispara o seguinte, já fiz um vídeo do Thiago Fontes também, onde ele falou, depois do jogo de Flamengo e Vasco, ele estava inclusive um pouco mais na emoção, né, e tudo mais, né, sobre a questão de arbitragem, já dei a minha opinião sobre isso, lá eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive vou deixar um cardzinho aí, ou seja, ali você vai saber a minha opinião com mais detalhes, assim também como a própria opinião do Thiago Fontes, que ele mesmo lá no vídeo fala que não quer dar desculpa e tal, que sabe que não foi por causa disso que o Vasco perdeu, porém, ele citou alguns erros de arbitragem na opinião dele. Então vamos lá conferir esse vídeo aí, tá bom? Diga lá, Mauro. Sem dúvida, esse é um aspecto extremamente importante, seria um serviço que a CBF prestaria ao Flamengo, já que ela agora ajuda o Chelsea aí, instalando o Andrei, ajuda o Flamengo também, livra desse assunto, né? E seria talvez bom, porque na minha opinião, pelo menos, Jorge Jesus é disparado o melhor técnico estrangeiro, o melhor trabalho feito no Brasil. Disparado, mas disparado. O que ele fez em 6 meses, ninguém chegou perto. É que outros, né, ficaram por mais tempo e tudo mais. Estou falando de jogo no campo. Olha para o campo, vê o que o time do cara fazia e o que outros fazem. É muito diferente. É o outro patamar. Agora, se ele reproduziria isso na seleção, já não sei. Porque tanto no Benfica quanto no Fenerbahçe, ele fracassou até agora. Ele não atingiu os objetivos esperados. Porque também é assim, né? O Trajano estava lembrando, o Juca estava lembrando, o próprio Ancelotti já está agora numa situação em que ele pode passar uma temporada sem ganhar nada com o Real Madrid. E a gente sabe que no Real Madrid você passa um ano sem ganhar nenhuma taça, de repente você tem demitido por conta disso, né? O nível de exigência é muito alto. Isso acontece de fato, mas minha opinião, o que ele fez aqui foi um trabalho muito superior de qualquer outro. Ele falando de jogo jogado. É lógico que ele fica mais tempo, pode ganhar mais títulos, é evidente. Agora olhar o que o time dele fazia em campo e outros faziam, a diferença é brutal. Brutal. Seus mitos, e agora eu quero saber a opinião de vocês. E sobre essa questão do Vasco da Gama aí, de erro de arbitragem, já dei minha opinião lá no vídeo atrás, por isso que eu falei pra vocês, repito, tá aí o link na própria descrição do vídeo, assista o vídeo lá, porque lá eu falo um pouco mais em detalhes a minha opinião sobre isso. E o Thiago Fontes, todo mundo respeita o trabalho dele, pô, eu admiro muito o trampo dele, posso não concordar com ele em algumas coisas como essa da arbitragem, porém eu admiro muito o trampo dele, tá bom, seus mitos? Sobre o Mauro César, perfeito, o Jorge Jesus, na minha opinião, é disparado o melhor técnico que passou aqui no futebol brasileiro, por que não, né, seus mitos? Ir pra seleção e assim, já, como é que eu posso dizer, meio que encerrava essa história de Jorge Jesus no Flamengo, pelo menos por agora, né, seus mitos, não sei por onde vocês, pelo menos o técnico, seja o Vitor Pereira, seja lá quem for, teria condições melhores para trabalhar sem toda essa pressão. Bom, seus mitos, eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de mim não, saudações rubro-negras, tamo junto, nação, é nóis.